Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Boa tarde. Amém? É motivo de nos alegrarmos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Mais um dia de vida, em especial na presença dEle. Amanhã, como o pastor falou aqui pela manhã, ele pediu para reforçar nessa tarde. Teremos, se assim Jesus permitir, pela manhã, um período de jejum em prol dos pastores na terra. Você que puder, ou em casa, ou no trabalho, coloque esse propósito diante de Deus. E no domingo, a Santa Ceia, o horário pela manhã de 9 a meio-dia, e à tarde mantido esse horário das 16 horas. Amém, irmãos? E domingo permanece o período também de jejum e oração. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa tarde, amém? Deus, Ele sempre está disposto a falar conosco, Rubem. Amém, Rubem? Deus nos traz à casa dEle com um propósito. E temos que, em todo tempo que nos direcionarmos à casa do Senhor, buscarmos ter esse entendimento de que Ele tem uma palavra para os nossos corações. Eu convido a você, irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Esse texto é um texto bem conhecido nosso. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Esse texto tem por título Filho da Viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, Jesus, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, ou jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Pode sentar, irmãos. Nos relatos da palavra do Senhor, nos 4 evangelhos, nós vemos em 3 momentos diferentes ao qual Jesus, ele ressuscita um morto. Esse texto que nós lemos do filho da viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo. Pedindo uma palavra ao Senhor para essa tarde, para os nossos corações. Quando o Senhor me deu esta palavra, de imediato também me veio o título dessa mensagem: Jesus, o dono do milagre. Amém, irmãos? Jesus, o dono do milagre. E esse Jesus, que operou milagre naquele tempo, ele também opera milagre nesses dias, irmãos. E ele está aqui. Ele está vivo.
Ele está no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita na igreja. E ele está em todo o tempo sobre as nossas vidas. Jesus, o dono do milagre, está aqui. Nos relatos de Jesus, e nesse texto é algo muito profundo, como eu queria estar presente, irmão Aloísio. Irmãos, nesse momento, claro que muitos estavam ali por curiosidade, outros para ver a atitude de Jesus, outros até para pegar Jesus em falha. Enfim, todos aqueles que estavam ali tinham um propósito e, aliado a isso, eles tinham uma expectativa. E como vimos no texto e na trajetória de Jesus, em todo o tempo, ele era cercado, acompanhado pelos seus discípulos. E como vimos no texto, uma multidão o acompanhava. Era criada uma grande expectativa. E o que eu quero dizer a você, irmão, nessa tarde, que essa expectativa era criada porque eles começaram a ver que aonde Jesus passava, e aonde Jesus ia, onde ele estava, algo diferente tinha que acontecer. Amém? E nessa tarde esse Jesus está aqui. E é certo que ele passeia no nosso meio. E se você veio aqui nessa tarde com o intuito de receber um milagre, entenda que esse Jesus, que é o dono do milagre, ele está aqui. E eu fiquei pensando na profundidade desse texto, que além dos discípulos, essa multidão acompanhava Jesus. E logo mais embaixo, na sequência do texto, nós vimos que a outra multidão que acompanha aquele cortejo, a outra multidão que acompanha aquele momento tão triste. É interessante, irmãos, que uma multidão acompanhava a morte e a outra multidão, Clemilton, acompanhava a vida. Uma multidão, irmãos, eu creio que vocês entenderam, uma multidão acompanhava a morte e a outra multidão acompanhava a vida. É certo que ninguém esperava por aquilo que iria acontecer naquele momento, naquele lugar. E o mais interessante, irmãos, é que Jesus, ele não tinha uma missão definida a nível de milagre. Ele não tinha uma missão definida. Ele era aquele que, como eu falei na mensagem aqui, que eu trouxe no mês passado, se não me falha a memória, Jesus era um missionário por excelência. Ele estava em caminho, ele estava passando. Muitas vezes ele ia a uma missão, mas é certo que para ele não existia momento oportuno, não existia dúvida, não existia contratempo. Era a vontade dele que tinha que ser estabelecida. E o que a gente vê nesse texto é que aquela mulher, viúva, com o seu filho único, o que não passava na cabeça daquela mulher, o que não passa na cabeça de uma pessoa quando perde o seu ente querido, só Deus mesmo e ela para saber. Mas é certo, irmão, como o texto nos diz, algo de muito profundo essa passagem, que ninguém, nem aqueles que estavam próximos, nem aqueles que estavam distantes, com o cortejo, o cortejo acompanhando a morte, imaginavam que iria acontecer um milagre de tão grande tamanho. O que eu quero te dizer nessa tarde é que esse mesmo Jesus que ressuscitou no passado, ele ressuscita ainda nesses dias. Talvez muitos dos seus sonhos parecem que não tem mais jeito. Talvez você tenha dito ou venha dizendo, não,
morreu, acabou. Eu não vou conseguir. O que eu quero te dizer nessa tarde, aliado a esta mensagem, é que para Jesus não há impossível, irmãos. Para Jesus não há tempo, nem lugar, nem momento. Eu costumo dizer, Rubem, que Jesus ele não atrasa nem adianta. Ele até pode porque ele é Deus. Mas Jesus, irmão Aloísio, ele sempre chega na hora certa. E na vida dessa mulher, neste momento, não foi diferente. Talvez muitos até disseram, né? Ele não poderia ter chegado antes, como as irmãs de Lázaro, né? Se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido, não teria acontecido isso. Mas Jesus é o dono de tudo. Ele tem o poder e o domínio e o controle sobre todas as coisas. Ele sempre chega na hora certa. Eu quero dizer a você nessa tarde, irmãos, que grande escolha nós fizemos. E eu vou mais no profundo. Essa grande escolha veio através dele, através do seu Espírito Santo. Outrora nós seguíamos a morte, Clemilton. Mas hoje nós estamos seguindo e servindo a vida. Hoje nós estamos caminhando junto com aquele que é o dono da vida. Tenha certeza, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, em meio ao momento que a humanidade atravessa, que a terra vive, as nações clamam, há uma inquietação muito grande sobre a humanidade, uma expectativa negativa incrível, muito grande, muitos preocupados com o amanhã, com o depois, muitos até no nosso meio, não é fácil, por mais que sejamos servos, estejamos na presença, somos falhos, somos pequenos, somos mortais, somos sensíveis. Nas nossas vidas também não tem sido diferente. Muitas vezes o medo tem tomado conta de nós. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a incredulidade, Daniel, irmãos, tem tomado conta de nós. Muitas vezes, na maioria das vezes, irmãos, nós esquecemos do que o Senhor nos fez outrora. Às vezes o Senhor nos concedeu um milagre ontem, e hoje nós já esquecemos. E é certo que quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem os contratempos, as adversidades, na maioria das vezes o que fazemos é recorrer aos mecanismos, à instrumentalidade humana. E eu quero dizer aos irmãos que não é pecado nós recorremos ao humano, mas nós temos um grande trunfo. Nós temos sobre as nossas vidas e nas nossas mãos uma aliança feita conosco, e não é uma aliança qualquer, é uma aliança do Todo-Poderoso. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Tome posse nessa tarde e saia daqui com essa certeza de que você é um escolhido do Senhor. O relato dessa história é algo de muito profundo. Essa mulher não imaginava. Talvez como eu e você também não, por mais que tenhamos tempo na presença do Senhor, que temos tempo de meditação, de busca, às vezes a gente não imagina daquilo que o Senhor é capaz, ou que Ele pode, ou que Ele vai fazer sobre as nossas vidas e pelas nossas vidas. E é certo, meu Deus, que essa mulher ia ali já desesperada do que iria acontecer naquele momento. E como o texto nos relata, irmãos, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos.
é o Deus de íntima compaixão. Creia, tão somente creia, ore, clame. Busque entender que Ele é cheio de compaixão. Busque entender que Ele é cheio de misericórdia e cheio de amor. E que Ele, segundo a sua vontade, pode fazer. A palavra do Senhor nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Aquele momento surpreendeu a todos que estavam ali. Só Ele sabia o que iria acontecer. Eu quero dizer a você que o Deus que surpreende, esse Jesus Todo-Poderoso, Ele está no nosso meio. Ele vive e reina. Ele é o dono do milagre, Ele pode fazer. Talvez você está clamando dia e noite e dia pelo ente querido, que se encontra se afastado dos caminhos do Senhor, ou que está enfermo, com algum problema. Talvez você tenha uma causa na justiça, talvez você está precisando de uma resposta do Senhor. Eu quero te dizer que no momento certo e segundo a vontade dEle, Ele vai fazer. Quando clamar, diga ao Senhor: Senhor, que seja feito segundo a sua vontade. Eu quero te dizer nessa tarde, continua descansando no Senhor. Há uma diferença entre nós e essa mulher. Essa mulher, ela não conhecia a verdade, ela não sabia quem era Jesus. Não passava na mente dela que aquele homem tão simples iria fazer algo de tão grandioso pela sua vida. Ressuscitar o seu filho. Esse mesmo ser chamado Jesus de Nazaré, nessa tarde, Ele está de pé, Ele está vivo para ressuscitar também os nossos sonhos. Ele está de pé para levantar a sua igreja. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Não importa a quantidade de pessoas que já partiram por causa da pandemia. Não importa a quantidade de pessoas que estão internadas. Não importa a quantidade de pessoas que foram afetadas ou que vão ser. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode fazer e reverter toda e qualquer situação. Não há nada impossível para o nosso Jesus. Basta tão somente nós crermos. A palavra do Senhor nos diz: se creres, verás a glória de Deus. Precisamos exercitar a nossa fé e entender que quando nós clamamos, os céus ouvem. Talvez esse pequeno número de ovelhas que estão aqui nessa tarde, talvez seja até insignificante para muitos, mas o que eu quero dizer a vocês é que cada oração feita aqui nessa tarde chegou ao trono de glória. E o Senhor, Ele ouve, Ele está com os seus ouvidos e os seus olhos fitados em nós. E Ele é cheio de íntima compaixão, irmãos. Que momento. Que momento para esta mulher, para aquela multidão, tanto para aquela que acompanhava a vida, como a multidão que acompanhava a morte. E para nós também, irmãos. Nós temos que tomar posse da palavra e entender que é Ele quem faz. É Ele quem ressuscita. É Ele quem dá vida. Ele diz na sua palavra que eu sou o mesmo que mato e aquele que dá vida. Eu sou aquele que leva a sepultura e tira da sepultura. Operando Deus, quem impedirá? É certo, irmãos, que aquela multidão ficou cheia de temor. E o que mais me chama a atenção e me traz, eu creio que os irmãos também, uma grande e profunda admiração por Jesus, Daniel, é que Ele era simples. Jesus não vivia em badalação, Jesus não vivia em gritaria, em
Não, Jesus era simples. E eu fico pensando que, como o texto nos diz, que ele vinha caminhando. E de longe ele avista essa situação. E aquilo tocou o seu coração, moveu o coração dele. Eu quero te dizer nessa tarde que esse mesmo Jesus, ele está te olhando. Ele está olhando para as suas causas, para minhas causas, para nossas vidas. Muitas vezes parece que até ele está distante de nós. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, esta luta? Eu quero te dizer nessa tarde, se alegre. Tome posse, como esta multidão que seguia a vida, Rubem. Nós somos dessa multidão, amém, irmãos? Nós somos da multidão que segue a vida. Nós somos da multidão que segue aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Temos sim que obedecer, respeitar as autoridades instituídas pelo Senhor. Mas temos que entender que só Ele é soberano. Só Ele tem o domínio de todas as coisas. É certo que o mundo aí fora não imagina, irmãos. E o que eu quero te dizer nessa tarde e te encorajar, através dessa palavra, saia daqui nessa tarde tomando posse de que eu e você somos instrumentos de Deus nessa terra. Amém? Para levar uma palavra para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão tristes, abatidos, desanimados, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que estão dizendo, acabou. Saia daqui nessa tarde entendendo que você, através dessa palavra, você leva uma mensagem do Todo-Poderoso, para que Ele seja na sua parentela, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde quer que seja, que Deus lhe dê uma oportunidade, que você fale para Ele que existe um Deus de íntima compaixão, que existe um Deus de misericórdia, que existe um Deus de amor, que existe um Deus que vive e que reina, um Deus que está vivo e que é soberano e que está no nosso meio, e que tem o controle sobre todas as coisas. É certo que Jesus, Ele era tido como um profeta, para muitos até um simples profeta, em comparação ao que nós vimos em muitos contextos nos dias de hoje, muitos segmentos. Claro, você se vestir bem, né, você ter uma ética, não é pecado. Mas acredito que Jesus não tinha essa preocupação de mostrar o estereótipo para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas em mostrar o lado de fora. Não é pecado. Mas o mais importante e interessante é o que está aqui dentro. É o coração. E isso tem que estar dentro de nós. O mesmo coração que era o coração de Jesus tem que ser o nosso coração. Nós temos que entender que estamos aqui para andarmos e vivermos em unidade, em comunhão. Para sermos solidários. Não só um para com os outros, como também para aqueles que estão aí fora. Eu lembro-me bem que no ano de 2010 eu fui até a cidade de São Paulo, entendendo depois que era uma estratégia da parte de Deus, e ali com passagem paga, ida e volta de avião, um hotel muito bom, para estar ali com alguns amigos, né, dirigentes de clubes, em meio àqueles dirigentes e empresários. Só depois que eu vim entender que Deus me levava naquele lugar por causa de uma vida, por causa de uma alma, um amigo meu que eu não sabia do que estava passando. E aquele homem estava em litígio com a sua esposa. Era um domingo e na segunda-feira ele ia para a audiência, um homem rico,
preocupado com o que iria perder e também a guarda do seu filho. E quando ele chega ali no hotel para me pegar, o Espírito Santo de Deus, assim, de uma forma grandiosa, se apodera da minha vida e eu mando o que ele sente. E ali, trago para ele uma palavra. E aquele homem começa a chorar e eu não entendi. E ele me disse: Ari, meu amigo, glória a Deus pela sua vida. Olha o que é uma pessoa descrente ter esse entendimento. Deus te enviou aqui. E aquele homem, naquele dia, ao sair dali, ele já estava certo, Rubem. Acredite no que eu vou dizer a vocês. Ele já estava certo. E já tinha em mente que ele iria tirar sua própria vida. Pois é, irmãos, acredite no que eu estou dizendo a vocês. Quando Deus tem algo com a vida de uma pessoa, com a vida de um homem, é assim que Ele faz. E aquele homem recebeu aquela palavra. E aquele homem disse: poxa, tudo mudou a partir deste momento. O pensamento que eu estava, ele sumiu. Mudou. Irmãos, o Espírito Santo nesses dias nos convoca, nos convida. Esse mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus, ele nos convida para fazermos a diferença. No meio da pandemia, no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio da nossa parentela, aonde quer que nós formos, o mundo espera algo de nós, irmãos. É certo que aquela multidão seguia, acompanhava Jesus, esperando algo. Claro que muitos ali ficavam na expectativa da falha, mas é certo que a maioria esperava algo. Porque é certo, Clemilton, irmãos, que aonde Jesus vai passar, aonde Jesus está, algo tem que acontecer de diferente, irmãos. Amém? Aonde Jesus passa, aonde Jesus está, algo de diferente vai acontecer. Tome posse. Aquele lugar não vai ser o mesmo, como esse momento não foi o mesmo. O texto não nos relata, irmãos, mas é certo, Daniel, que muitos ali correram. Muitos ali buscaram outras alternativas, se desesperaram. Eles não imaginavam que um homem tão simples pudesse fazer tão grande feito. E com um simples gesto ele dizer: mancebo, ô jovem, levanta-te. Só ele tem essa autoridade, irmãos, de dizer ao morto: levanta, e ele levantar. Só ele tem a autoridade de dizer ao enfermo ser curado e ele ser curado. Só ele tem a autoridade de dizer ao cego: volta a enxergar, e ele volta a enxergar. E ele compartilha conosco, Aloysio, irmãos, essa autoridade. Amém, irmãos? Essa autoridade está sobre as nossas vidas, irmãos. Não pense que é algo de impossível, não. Você impôs suas mãos sobre um defunto, e esse defunto reviver. Não duvide que você pode, através das suas mãos, da sua fé, porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você, você também fazer o milagre. Foi para isso que o Senhor instituiu a igreja, irmãos. Foi para isso que o Senhor instituiu os discípulos. Quem é discípulo do Senhor aqui nessa tarde? Amém? Levante sua mão. Quem é discípulo do Senhor aqui nessa tarde? Sobre as suas mãos está a autoridade de Deus. Saia daqui nessa tarde tomando posse e dizendo: sobre as minhas mãos, sobre a minha vida, a autoridade de Deus. As minhas mãos, as suas mãos são santas. A minha vida, as suas vidas são santas. Porque a igreja iria se expandir.
O cristianismo está nos 4 cantos da terra, irmãos. São bilhões de cristãos na terra. Para quê? Para fazer a diferença. Contanto que a gente busque andar com o Senhor. Contanto que a gente busque entender que só com Ele nós vamos conseguir. Contanto que a gente busque entender que Ele é quem faz o milagre. E que nós somos instrumentos nas suas mãos. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Às vezes eu fico pensando, Aloysio, nessa mensagem, eu leio essa mensagem continuamente. Que momento para aquela mulher. Aquela mulher que até um certo instante, estava com seu filho ali, naquele cortejo, dentro daquele caixão, morto. E passado algum tempo, aquela mulher é restituída do seu filho, vivo. E o defunto assentou-se e começou a falar. Ah, como eu queria estar naquele momento, irmãos. Ah, como eu queria contemplar aquele momento. Mas, não só eu, como todos vocês aqui, nenhum de nós contemplamos. Mas é certo que nós vivemos pela fé. É certo que nós somos bem-aventurados porque não vimos e cremos. E tomamos posse de que aqui, esse livro aqui é verdade para nossas vidas. Amém, irmãos? Aqui a verdade é a profundidade do Senhor. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Nesses dias quem está sendo levantado é a igreja. Naquele tempo eles falaram sobre Jesus como profeta que estava sendo levantado para fazer aqueles sinais. Mas nesses dias, irmãos, que nós estamos vivendo no ano de 2021, no século 21, quem está sendo levantado somos nós como igreja do Senhor. Deus está nos levantando, Clemilton. Deus está levantando a sua igreja para que o seu nome seja glorificado. Deus está levantando e visitando o seu povo para que o mundo, as nações, vejam que há um Deus todo-poderoso, que vive e que reina, que é soberano, que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Ele vive e reina para todo sempre. Que a gente saia daqui nessa tarde tomando posse. Que Deus está nos chamando para algo de muito profundo. Talvez pudéssemos estar em tantos outros lugares nessa tarde, mas aprove o Senhor nos trazermos a sua casa. Estamos na sua casa aqui, diante do seu altar, diante desse texto, né? Desse tema, aliado a essa divisa, últimos dias. Derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Nesses últimos dias o Senhor está derramando do seu espírito sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja na terra. Que a gente tome posse, irmãos. Que a gente continue crendo e entendendo que Ele é poderoso. Amém? Eu queria cantar um hino aqui com Daniel. O título desse hino é Pão da Vida. Aleluia. O pão da vida está no nosso meio, viu, irmãos? Aleluia. Aleluia. Sei que muitos estão distantes uns dos outros, mas mesmo distante, olhe para seu irmão e diga a ele: Jesus. Diga: Jesus está contigo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Cristo levou sobre si
as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Amém? Que assim o Senhor Jesus nos abençoe. Convidar o irmão Aloysio para estar orando e encerrando. Aleluia. 5 minutos, mas estamos ainda no horário, né? Deus, nós te bendizemos, te louvamos e te adoramos, Senhor. Te
Te agradecemos por esse dia, esse domingo, esse primeiro dia da semana, Senhor, por esse culto essa tarde, Senhor. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor, ó Deus, nos falou nessa tarde, através dos louvores, no momento de oração que tivemos e também pela Tua palavra ministrada, Senhor. Tu, Senhor, que és o autor da vida, Senhor, e queremos caminhar sempre com o Senhor, que o Senhor é que é a vida. O Senhor mesmo disse, eu sou o caminho, haveremos sempre caminhar com o Senhor, Pai.